Bom dia, gente. Meu nome é Kelly. Hoje eu vou dar uma aula que é introdutória à gestão de pessoas. Essa aula vai ser bem curtinha, eu quero que ela não passe de 10 minutos. Então, eu vou começar acerca dela. A gestão de pessoas, ela tem a ver com as funções do ciclo administrativo. E quais são essas funções? Você tem o famoso PODC, que é, primeiro, planejar, segundo, organizar, terceiro, dirigir e quarto, controlar. Planejar, você vai planejar o quê? Os objetivos que a sua empresa quer chegar, qual a missão, qual os valores da sua empresa e você vai avaliar aonde a sua empresa está e prospectar o futuro. Organizar é você pegar a parte dos recursos, sejam recursos humanos, contratar pessoas, sejam recursos financeiros, você vai organizar e avaliar a quantidade de recursos que você tem, as formas como você vai aplicar esses recursos. Também envolve estruturar a sua empresa, estruturar as formas de departamentalização, o tipo de organização que a sua empresa vai ser, se ela vai ser uma organização mais vertical, que tem mais hierarquia, ou seja, isso organizar desenvolve estabelecer linhas de comando e de hierarquia. Eu vou pular para a parte 4 do ciclo do PODC, que é controlar. Na quarta parte, que é controlar, o que você faz? Você vai avaliar se a sua empresa ela está alcançando os objetivos que ela estabeleceu lá no planejamento, e também você vai avaliar o desempenho das pessoas que trabalham com você, da sua empresa, e você vai dar o feedback para toda a empresa, para todos os gestores e para todos os funcionários. E se a sua empresa não estiver indo para o rumo que você quer que ela vá, você vai chegar e você vai corrigir os rumos para que a empresa vá diretamente para o rumo onde você planejou lá na fase do planejamento. Eu pulei e fui direto para a quarta fase, que é a fase final do ciclo PDCA, porque eu vou dar um foco maior na fase 3, o D, de dirigir. Porque o dirigir é o que envolve diretamente a gestão de pessoas, ou lidar com as pessoas no dia a dia. Então, vou falar agora especificamente da direção. A direção, ela é uma função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do administrador, ou seja, o chefe, o gerente, o supervisor, com os seus subordinados ou colaboradores, que são aquelas pessoas que trabalham com você dentro da empresa. A direção, ela requer comunicação, ela requer liderança, ela requer motivação, ela também requer relacionamento interpessoal, a gestão de conflitos, requer a avaliação do comportamento das pessoas e a autocrítica acerca do seu próprio comportamento. Ela também envolve o processo decisório, ela envolve sistemas de recompensas e de punições também do trabalho, da forma como o trabalho é feito. Ela também envolve as escolhas acerca de como levar os relacionamentos interpessoais dentro da empresa, de forma que atenda os interesses da organização, mas também não esqueça de atender os interesses das pessoas que trabalham dentro dessa organização. Dito isso, eu vou falar uma das teorias da escola comportamental que estuda a motivação e a liderança. Eu vou falar sobre o Douglas MacGregor, que foi um economista que ele desenvolveu a teoria X e Y lá na década de 60. Essa é uma teoria bem basilar para você poder compreender esse mundo que envolve gestão de pessoas. Para o MacGregor, existem duas formas das pessoas conseguirem chegar à natureza humana, que levam duas formas diferentes de se administrar ou de se liderar as pessoas. Ele desenvolveu duas teorias em uma. Você pega assim, a teoria X e a teoria Y. Na teoria X, você tem uma concepção negativa da natureza humana. Nessa teoria, as pessoas são preguiçosas e elas evitam as responsabilidades também. Elas fazem o mínimo que podem fazer dentro da empresa em troca do salário. Elas são passivas, indolentes e sem iniciativa. Elas não são confiáveis. O administrador, o chefe, o gestor que enxerga as pessoas desse jeito, com essa concepção negativa, ele vai ser um chefe que ele vai ser rígido, ele vai ser autoritário, ele vai centralizar todo o poder da empresa de sua mão, ou seja, o poder
de decisão ele vai descentralizar para si. Ele vai ser vigilante, vai querer saber tudo tintim por tintim do que acontece naquela empresa, e ele também vai ser um chefe controlador, ele vai ser um chefe que te impõe as coisas, ele vai ser um chefe coercitivo, e a forma como ele tem de motivar as pessoas a fazer o que ele quer dentro da empresa, a dar os resultados, é por meio de punições, ou seja, você consegue tantos clientes para mim esse dia, senão você vai levar uma advertência. E presta atenção, com um determinado número de advertências eu vou te suspender e você vai ficar sem um dia de trabalho e sem o seu salário referente àquele dia. É essa forma que o chefe, que é controlador e coercitivo, ele motiva as pessoas também. Ele é muito rígido, ele é aquele chefe que sempre fica fungando no seu cangote. Você tem a teoria Y. A teoria Y, ela tem uma visão positiva da natureza humana. Para ela, as pessoas são confiáveis, elas são responsáveis, elas gostam de trabalhar, elas são criativas, elas têm capacidade de autodireção e autocontrole, e elas têm capacidade de iniciativa. O administrador que tem essa visão de mundo, ele vai ser aquele chefe que ele vai te encorajar, que ele vai te incentivar, ele vai querer que você cresça dentro da empresa, ele vai ouvir as suas ideias, ele vai te incentivar a participar das decisões dessa empresa. Ele não vai centralizar o poder nas suas mãos, ele vai descentralizar o poder, ele vai ser um líder mais democrático. Esse tipo de chefe, ele motiva as pessoas por meio de recompensas, sejam recompensas financeiras por um trabalho bem feito, seja o reconhecimento por esse trabalho estar sendo bem feito. Essa teoria XY do MacGregor, depois ela sofreu algumas críticas, e a principal crítica dela é porque ela é uma teoria que mostra apenas os extremos, ou seja, ou é 8 ou é 80. Ou você tem aquele chefe que tem a visão negativa do mundo e vai ser aquele chefe carrasco, ou você tem aquele chefe que tem a visão positiva do mundo, das pessoas, e vai ser aquele chefe super legal, super positivo, que sempre vai incentivar. MacGregor, ele esqueceu as nuances, que você pode ter um chefe que ele vai ser um pouco autoritário também, mas ele vai dar uma certa liberdade para você decidir uma outra coisa. Você pode ter aquele chefe que vai ser um pouco mais liberal, um pouco mais aberto a ouvir, mas lá no final das contas, é ele que vai tomar as decisões, ele vai te ouvir, mas ele vai tomar as decisões. Essa teoria esquece as nuances. Pois bem, dito isso, e dentro da empresa? Qual é o setor que promove a gestão de pessoas dentro da empresa? É o famoso RH, o setor de recursos humanos. Agora eu vou falar o que é exatamente a gestão de pessoas, eu vou te dar esse conceito. A gestão de pessoas, ela é uma função gerencial, cujo grande desafio é conciliar os objetivos organizacionais com os objetivos individuais daquelas pessoas que estão trabalhando ali na organização. Ela é uma responsabilidade funcional, ou seja, de linha, e ela também é uma função de staff ou de assessoramento. Ela é funcional ou de linha na medida em que ela envolve o gestor, o chefe, o supervisor, que é aquele que comanda, que dá ordens, que dá o direcionamento, planeja e define os rumos da empresa, e ela é uma função de staff ou assessoramento, manifestando-se no RH, que é um trabalho mais de escritório, onde você vai dar um assessoramento para as pessoas, onde você vai recomendar para o chefe conselhos para que o chefe possa estar lidando com aquelas pessoas também, e para as pessoas em si, para os funcionários. É um setor que vai apoiar, que vai treinar as pessoas e que vai apontar melhores técnicas para poder saber lidar no dia a dia em todas as relações dentro daquela empresa. O RH, de acordo com o que a Venato, tem alguns processos que são típicos deles. O primeiro processo é o processo de agregar, que é recrutar e selecionar pessoas, contratar, e é todo aquele processo referente à legislação trabalhista no momento de contratação de pessoas. Você também tem o segundo processo, que é o processo de aplicar, que é a modelagem do trabalho, que é explicar como é que o trabalho vai ser feito e desenvolvido para aquele funcionário que foi contratado, e também que é a parte de avaliar o desempenho do funcionário e de todo um setor em si. Você tem o terceiro processo, que é recompensar, ou seja, o que é recompensar? É a grana, gente, grana. Remuneração, benefícios e incentivos. Esses benefícios e incentivos, eles são as bonificações. Os incentivos também podem ser um tapinha nas costas, te falando, nossa, muito bem, trabalho bem feito, tá certo?
O RH também tem como objetivo desenvolver as pessoas. O que é isso? É a parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas, onde vai lidar com a aprendizagem e com a gestão do conhecimento. O RH, ele também tem como um processo de manter essas pessoas, que é o quê? Fornecer segurança no trabalho, a qualidade de vida no trabalho, aqueles programas, né, que fomentam a qualidade. Ele também explica as políticas e diretrizes da empresa, ele estabelece essas políticas, ajuda a planejar elas. E ele lida com um relacionamento entre empregados, sindicatos e chefia, a cúpula superior da empresa. O RH ele também monitora as pessoas, ou seja, ele tem um banco de dados com as diversas informações dos funcionários, dos colaboradores da empresa, e ele também dá o feedback para os funcionários e o feedback para o administrador de como as coisas estão andando dentro da empresa. Resumindo, o RH ele trata de processos burocráticos, questões trabalhistas, também de contratação, de demissão, questões salariais, mas não só com isso, ele também trabalha com a manutenção, com o aperfeiçoamento, com o desenvolvimento de pessoas e com um relacionamento entre as pessoas dentro da organização. Ele é um mediador entre o chefe e os funcionários. E dito isso, gente, dentro de toda uma empresa, o que você tem que ter dentro de uma empresa para a vida, para a sua vida, não só você enquanto chefe ou enquanto funcionário, mas você enquanto ser humano. Você tem que ter inteligência emocional para saber lidar com as pessoas, que é o tal famoso do QE, que é o coeficiente emocional, ou a antiga sabedoria. A inteligência emocional, ela vai além da capacidade intelectual da pessoa e além da capacidade teórica da pessoa. Vai além do QI, que é o coeficiente de inteligência. Ela é aprendida, a inteligência emocional, aprendida e aperfeiçoada diariamente e ao longo de toda a existência de sua vida. Ela é basicamente a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, de monitorar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro da gente, dentro de nós e em nossos relacionamentos, de acordo com Goleman. O Goleman, também um cara muito esperto, um psicólogo muito maneiro, ele desenvolveu um modelo de inteligência emocional, que ele coloca 5 habilidades para você saber ter inteligência emocional e para você desenvolver ela. E são essas. A primeira é autopercepção, que é aquela ideia de conhece a ti mesmo. Ou seja, é percepção emocional, é a autoavaliação sincera, capacidade crítica dos seus sentimentos e de suas reações. E também a capacidade de você desenvolver autoconfiança naquilo que você é, naquilo que você sabe fazer. A outra é a autorregulação, ou seja, respira fundo e conte até 10. A autorregulação é saber você se autocontrolar acerca das suas emoções. É o autocontrole emocional mesmo. É também a confiança em si mesmo, que você vai conseguir se autocontrolar. É a capacidade de se adaptar à contingência. É a tal da resiliência. Tá pressionando, mas você resiste até a situação melhorar. E também a capacidade de se inovar em frente aos problemas que aparecem para você. A outra habilidade que o Goleman fala é a capacidade de motivação. É aquela típica frase: vou conseguir fazer esse treino que seja na base do ódio. Ou seja, a motivação é a vontade de você realizar aquela coisa, o seu objetivo a todo custo. É a dedicação ao seu sonho, é a iniciativa de você ali não estar só sonhando, mas fazer coisas para realizar o seu sonho. É o otimismo e a esperança de que um dia, com esforço, você vai conseguir. Você também tem que ter a habilidade social, que é saber rebolar. Isso envolve saber lidar com as pessoas, saber lidar com o sentimento dos outros, com a percepção de mundo dos outros, é saber liderar, negociar, saber solucionar divergências e conflitos. Tem uma mosquinha aqui, gente, no vídeo. E também saber trabalhar em equipe. É basicamente lidar com o outro, que seja diferente de você, ou às vezes que tenha as mesmas ideias com você. É habilidade social mesmo. E por último, a empatia. A empatia se resume naquela frase: nossa, eu posso compreender como você se sente, já passei por uma situação parecida, eu posso entender. Essa empatia é você compreender a emoção do outro, é você saber motivar o outro, você saber cultivar o outro, você saber incentivar o outro a ascender. É você saber cultivar relações de qualidade,
e que incentivam a diversidade do relacionamento. É o respeito ao outro e também aquela vontade de ajudar o outro a melhorar. Então, gente, é isso. Essa é apenas a aula introdutória. O sistema de gestão de pessoas a matéria de gestão de pessoas é muito ampla, você tem várias teorias e ela é muito legal porque ela pode ser aplicada na sua vida pessoal, porque você vai lidar com pessoas. E todo homem vive cercado de pessoas, todo homem, toda mulher, ninguém é uma ilha. Você tem que ter essa capacidade de saber lidar com as pessoas. Então é isso, encerra a aula aqui. Muito obrigada, tenha um bom dia, tchau!